Você conseguiria imaginar viver durante anos sob os holofotes mais intensos do planeta, sendo observado por milhões de pessoas todos os dias e ainda assim manter os aspectos mais importantes da sua vida completamente em segredo? Parece impossível, não é? Mas essa é exatamente a pergunta que tem intrigado fãs de K-pop há anos. Afinal, será que alguns dos maiores ídolos do mundo conseguem esconder relacionamentos sérios, noivados, casamentos ou até mesmo filhos sem que o público descubra? Hoje, no K-pop Coreia, vamos mergulhar em um dos temas mais debatidos entre fãs do BTS: os rumores sobre vidas amorosas secretas, supostos casamentos e famílias escondidas. Antes de continuar, vale lembrar que muitas das histórias que você verá neste vídeo são baseadas em rumores, especulações de fãs e teorias espalhadas pela internet. Não existem confirmações oficiais de que qualquer integrante do BTS seja casado ou tenha filhos. Mas uma coisa é certa: a quantidade de coincidências, histórias e teorias acumuladas ao longo dos anos é suficiente para deixar qualquer pessoa curiosa. E talvez o mais interessante não seja descobrir se os rumores são verdadeiros ou falsos. Talvez o mais interessante seja entender por que milhões de pessoas acreditam neles. Então, fique até o final, porque algumas histórias podem surpreender você. Quando falamos da indústria do entretenimento sul-coreana, estamos falando de um dos ambientes mais rigorosos do planeta. Diferentemente de muitos artistas ocidentais que frequentemente compartilham seus relacionamentos nas redes sociais, diversos idols crescem em um sistema onde a vida pessoal é tratada quase como um segredo de Estado. Durante décadas, inúmeras empresas acreditaram que a imagem de disponibilidade emocional dos artistas ajudava a fortalecer a conexão com os fãs. Por causa disso, muitos relacionamentos permaneceram escondidos durante anos. Existem diversos exemplos na indústria coreana de celebridades que anunciaram casamentos inesperados, surpreendendo completamente o público. Em alguns casos, os artistas revelaram não apenas que estavam casados, mas também que já tinham filhos. Essas situações fizeram com que muitos fãs passassem a acreditar que praticamente qualquer idol poderia estar escondendo uma vida secreta. E quando falamos do BTS, o grupo mais famoso do planeta, as teorias se multiplicam em uma velocidade impressionante. O primeiro nome frequentemente citado nessas discussões é Kim Namjoon. Conhecido por sua inteligência, discrição e personalidade reservada, Namjoon sempre foi um dos integrantes que menos expôs detalhes sobre sua vida amorosa. Ao longo dos anos, essa característica acabou alimentando inúmeras teorias. Diversos internautas passaram a analisar fotografias, transmissões ao vivo e até mesmo objetos vistos ao fundo de vídeos. Alguns acreditam que certas imagens mostram indícios de uma vida familiar que nunca foi revelada ao público. Em diferentes ocasiões, fãs afirmaram ter identificado ambientes extremamente acolhedores e sofisticados nas transmissões feitas pelo líder do BTS. Para alguns, aqueles cenários pareciam mais com uma residência familiar do que com o apartamento de uma celebridade solteira. Outros apontaram objetos decorativos considerados incomuns para alguém que vive sozinho. Naturalmente, nada disso prova absolutamente nada. Mas na internet basta um pequeno detalhe para gerar milhares de teorias. Em uma das transmissões mais comentadas pelos fãs, alguns espectadores acreditaram ter visto pequenos sapatos infantis ao fundo. O assunto rapidamente tomou conta das redes sociais. Vídeos foram analisados quadro a quadro, imagens ampliadas circularam em fóruns. Centenas de teorias surgiram praticamente da noite para o dia. Namjoon nunca confirmou qualquer interpretação feita pelos fãs. Mesmo assim, a história continuou sendo debatida por muito tempo. Outro detalhe frequentemente mencionado é o uso de anéis. Ao longo dos anos, fãs observaram que alguns integrantes do BTS aparecem ocasionalmente usando acessórios em dedos tradicionalmente associados a alianças. Claro, isso não significa absolutamente nada por si só. Anéis fazem parte da moda, do estilo pessoal e da expressão artística. Mas para quem gosta de criar teorias, qualquer detalhe pode se transformar em uma pista. Enquanto isso, Jungkook talvez seja o integrante que mais desperta curiosidade quando o assunto é vida amorosa. Desde o início da carreira, o Golden Machina acumulou uma legião gigantesca de admiradores ao redor do mundo.
Sua popularidade alcançou níveis tão extraordinários que praticamente qualquer acontecimento relacionado a ele se transforma em notícia internacional. Foi exatamente isso que aconteceu quando imagens registradas na ilha de Jeju começaram a circular pela internet. As fotografias mostravam um homem com características semelhantes às de Jungkook, próximo a uma mulher desconhecida. Em poucas horas, a internet inteira estava discutindo o assunto. As especulações cresceram rapidamente. Algumas pessoas acreditavam que era apenas um encontro casual. Outras afirmavam que se tratava de um relacionamento sério. A empresa responsável pelo BTS se pronunciou e negou os rumores mais extremos. Mesmo assim, a história continua sendo lembrada até hoje sempre que o tema da vida amorosa dos integrantes volta a ser discutido. Mas esse não foi o único episódio que gerou comentários. Durante uma transmissão ao vivo realizada tarde da noite, alguns espectadores afirmaram ouvir sons que pareciam vir de uma criança. Em poucos minutos, as redes sociais foram inundadas por teorias. Vídeos com análises de áudio começaram a surgir. Especialistas amadores tentaram identificar a origem do som. Comunidades inteiras passaram dias debatendo o assunto. No entanto, nenhuma conclusão concreta foi alcançada. Ainda assim, o episódio permanece vivo na memória de muitos fãs. Jung também não escapou das especulações. Conhecido por sua personalidade reservada, o rapper sempre demonstrou preferência por uma vida tranquila e longe dos holofotes. Talvez justamente por isso tantos rumores tenham surgido ao seu redor. Diversas histórias espalhadas pela internet afirmam que ele manteria um relacionamento duradouro longe da atenção pública. Algumas versões chegam a mencionar propriedades luxuosas, encontros discretos e uma rotina completamente diferente daquela que os fãs imaginam. Mais uma vez, não existe confirmação oficial para nenhuma dessas alegações. Mesmo assim, elas continuam reaparecendo constantemente. Taehyung é outro nome que frequentemente aparece nessas discussões. Ao contrário de outros integrantes, ele já falou diversas vezes sobre seu desejo de formar uma família no futuro. Suas declarações sobre casamento, filhos e paternidade sempre chamaram a atenção dos fãs. Por causa disso, qualquer detalhe envolvendo crianças rapidamente se transforma em assunto nas redes sociais. Em algumas ocasiões, fotógrafos registraram veículos próximos ao artista contendo assentos infantis. Imediatamente surgiram novas teorias. Representantes explicaram que os objetos não tinham qualquer relação com uma suposta paternidade. Mesmo assim, muitas pessoas continuaram debatendo o tema. Mas existe uma questão ainda mais interessante. Por que tantas pessoas acreditam nessas histórias? A resposta pode estar no próprio histórico da indústria do entretenimento. Ao longo dos anos, diversos artistas famosos surpreenderam completamente o público ao revelar relacionamentos que haviam permanecido secretos por muito tempo. Alguns casamentos foram descobertos apenas após anos. Em certos casos, fãs descobriram que seus artistas favoritos já tinham filhos. Esses acontecimentos criaram uma sensação coletiva de que qualquer coisa pode estar acontecendo nos bastidores. Isso alimenta a imaginação dos fãs. Cada fotografia se transforma em evidência. Cada objeto vira uma pista. Cada comentário gera uma nova interpretação. Com o BTS, esse fenômeno acontece em escala gigantesca. Estamos falando de um grupo acompanhado diariamente por centenas de milhões de pessoas. Praticamente não existe outro grupo musical na história recente que receba um nível tão intenso de atenção. E quanto maior a fama, maiores se tornam as especulações. Existe também uma questão importante relacionada à privacidade. Muitas vezes esquecemos que, apesar da fama, idols continuam sendo seres humanos. Eles têm famílias, têm amigos, têm sonhos, têm medos. E também possuem o direito de manter aspectos pessoais longe da exposição pública. Imagine viver sabendo que milhões de pessoas analisam cada foto que você publica. Imagine saber que qualquer objeto aparecendo ao fundo de uma transmissão pode gerar milhares de manchetes. Imagine precisar pensar cuidadosamente em cada palavra pronunciada. Essa é a realidade enfrentada por diversas celebridades. Alguns especialistas acreditam que essa pressão constante pode ter impactos significativos na saúde mental dos artistas. Não é difícil entender por quê. A sensação de estar sendo observado o tempo inteiro pode ser extremamente desgastante. Talvez por isso, muitos famosos escolham proteger ao máximo suas vidas pessoais.
No caso do BTS, os integrantes raramente comentam sobre relacionamentos atuais. Essa postura reservada acaba aumentando ainda mais a curiosidade do público. E quanto menos informações existem, mais espaço sobra para teorias. O resultado é um ciclo que parece nunca ter fim. Os fãs procuram pistas, as teorias surgem, os rumores se espalham, novas interpretações aparecem, e o processo recomeça novamente. A verdade é que apenas os próprios integrantes sabem exatamente o que acontece em suas vidas privadas. Todo o restante são especulações construídas a partir de observações, coincidências e interpretações. Talvez um dia algum membro do BTS surpreenda o mundo com uma revelação importante. Talvez não. Até lá, os rumores continuarão existindo. Mas independentemente do que seja verdade ou mentira, existe algo que permanece inegável. Os 7 integrantes conquistaram milhões de pessoas ao redor do planeta através de sua música, dedicação e talento extraordinário. E isso provavelmente é muito mais importante do que qualquer teoria espalhada pela internet. Agora queremos saber sua opinião. Você acredita que algum integrante do BTS já vive um relacionamento sério longe dos holofotes? Acha possível que celebridades consigam esconder aspectos importantes de suas vidas durante anos? Ou acredita que, em um mundo tão conectado, manter um segredo desse tamanho seria praticamente impossível? Deixe sua opinião nos comentários. Nós adoramos ler as teorias e pontos de vista da comunidade. E se você gostou deste vídeo, inscreva-se agora no canal K-Pop Coreia, ative as notificações e faça parte da nossa família, porque aqui você encontra as histórias, curiosidades e debates mais interessantes do universo do K-Pop. Nos vemos no próximo vídeo.